Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as drogas e a investigação. Entendemos ter o compromisso social e pedagógico para capacitá-los a trabalhar com essa temática tão presente nos dias de hoje. Assim, percebemos a necessidade de dar um pouco desse subsídio teórico e prático para você, nosso aluno, para que você tenha uma profissão com mais argumentos, segurança e competência. Desejamos prepará-lo para ter experiências positivas e gratificantes no trabalho, tendo a clareza e o entendimento dos conhecimentos adquiridos ao longo deste curso, que tomarão parte de um procedimento muito mais viável e farão parte da sua vida investigativa e vai trazer muito mais progresso no seu contexto profissional. Nós vamos aqui falar um pouco sobre os exames, sobre os efeitos, a definição das drogas, qual é o movimento mais utilizado, possibilidades de prevenção e tratamento dos usuários. Tudo isso permitirá a você, futuro detetive, um caminho mais seguro na hora de realizar algumas investigações. Lembre-se que você, como profissional da investigação, você não dá laudos, você não dá diagnóstico. O teu papel é colher dados, fazer sua campana, ter essa visão muito mais congelada diante do assunto. Mas aqui nós vamos fazer um estudo para que você tenha entendimento na hora de organizar o seu dossiê para o cliente pagante. Lembre-se que a cada investigação você deve dar o seu melhor, colocando em prática os seus conhecimentos e realizando uma excelente prestação de serviço. Tenha clara a importância de que você está fazendo o que gosta, para que possa se sentir realizado em sua profissão. Somente assim, gostando do que faz, você poderá colocar no seu dia a dia todo o seu potencial e todo o seu aprendizado, que vem construindo ao longo do nosso curso. Nós aqui da Sofia Intec estamos buscando auxiliar através de uma educação à distância, porém presente, tentando e levando da forma mais justa, uma forma didática, pedagógica, para que você alcance o sucesso. A palavra droga, ela tem a origem no antigo holandês, tá? Que vem do drug, que significa folha seca. Isso porque antigamente a maioria dos medicamentos eram à base de vegetais. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela define a droga como uma substância natural ou sintética que é introduzida no organismo, modifica suas funções. Assim, ela pode ser natural, obtida de determinadas plantas, minerais e animais, como cafeína, nicotina, ópio, etc. Sintética, fabricada em laboratório através de técnicas específicas ou da mistura de várias substâncias. O termo droga possui várias possibilidades de interpretações, podendo ser empregado para designar remédios, substâncias ilícitas, mas comumente sugere a ideia de uma substância proibida e nociva ao indivíduo.
A droga causa efeitos no organismo, principalmente alterando suas funções, sensações, humor e comportamento do usuário. Em relação aos efeitos no organismo, as drogas são classificadas em depressoras, aquelas que deprimem o sistema nervoso central, levando o usuário ou dependente ao relaxamento, à calma, à sedação, à diminuição da ansiedade. Este efeito no organismo gera a sensação de desligamento dos problemas. Daí a relação que se estabelece entre o uso de drogas para a eliminação de conflitos, situações estressantes e angustiantes. As drogas depressoras podem ainda provocar a diminuição, o que também pode levar às associações em que o usuário faria uso da droga para se sentir mais desinibido, como é o caso do álcool, por exemplo. Entre as principais drogas depressoras, podemos destacar os tranquilizantes, os soníferos, os hipnóticos, os opiáceos, inalantes ou solventes. Alucinógenos atuam no cérebro altamente forte, alterando o seu funcionamento, modificando as mensagens nervosas, provocando distorções em cores e formas. Estimulantes aceleram a atividade cerebral, aumentando o estado de alerta, a capacidade física, a potência muscular, o rendimento, a sensação de diminuição do sono e do apetite. O uso prolongado desses tipos de substâncias causa grande irritação no usuário, insônia, agressividade, dependência, podendo inclusive levar à morte. Como exemplo dessas substâncias, temos diversos tipos, como cafeína, nicotina, anfetamina, bolinhas, cocaína, crack e merla. Psicotrópico. Palavra grega psico significa o psiquismo, nosso interior, aquilo que sentimos, pensamos, ou seja, aquilo que é subjetivo. Já a palavra trópico relaciona-se a tropismo, que significa ter atração por alguma coisa, daí psicotrópico. Poder ser compreendido como atração pelo psiquismo. Então, uma droga psicotrópica é aquela que atua sobre o cérebro, alterando de alguma forma o seu psiquismo. Medicamento ou fármaco é a droga que, em determinada dosagem, ao atuar no organismo dos vivos, provoca efeitos benéficos ou úteis. Por exemplo, um comprimido que tomamos para aliviar a dor de cabeça. Droga e tóxico. É o termo usado geralmente para designar qualquer substância proibida por lei, que é capaz de modificar a função do organismo dos vivos, resultando uma mudança fisiológica, psicológica e no comportamento. Já o tóxico é uma droga que, administrada em organismos vivos, produz efeitos nocivos, ou seja, faz mal à saúde. Por exemplo, inseticida que utilizamos nas casas. Assim, cabe lembrar que existem diferenças entre medicamentos e drogas. Tanto aqueles quanto estas são considerados drogas, pois atuam no cérebro e têm efeitos sobre os seres humanos.
Se tomamos um comprimido para dor de cabeça, esse comprimido terá uma função de aliviar a dor. Assim como a droga ilícita, por exemplo, vai aliviar a ansiedade do usuário. Entretanto, embora o cigarro e o comprimido para dor de cabeça sejam também drogas, pois têm efeitos sobre o organismo e podem causar dependências, eles não são considerados drogas pela sociedade. Assim, o termo droga passou a ser mais associado a coisas ilegais, embora medicamentos também sejam drogas. O limite entre o remédio e o veneno pode ser sutil, como o exemplo da utilização de veneno de cobra para a elaboração da vacina contra o próprio veneno da cobra. Neste caso, o veneno se transforma em remédio, pois a vacina é feita à base do veneno da cobra, que é o soro antiofídico. Mas existem casos em que o remédio pode se transformar em veneno, como o caso de uma dosagem excessiva de um remédio para dor de cabeça, que pode levar a complicações sérias e até mesmo a morte. Intoxicação aguda é uma condição transitória que ocorre após o consumo de álcool ou outra substância psicoativa, resultando em perturbações no nível de consciência, cognição, percepção, afeto ou comportamento, ou em outras funções ou respostas psicológicas, físicas, psicofisiológicas. Como exemplos, podemos citar as mudanças de humor, de coordenação motora, entre outras, e é comumente chamada de ressaca. Dependendo do tipo de droga e da quantidade ingerida, à medida em que os efeitos diminuem, a diminuição da intoxicação, ou seja, o indivíduo fica aparentemente curado. No entanto, em alguns casos mais complexos, a intoxicação pode causar danos sérios ao organismo, com graves sequelas. Temos como exemplo a falta de oxigênio no cérebro, que, por determinado período, pode causar danos irreversíveis à pessoa e pode ficar também sem falar, sem mover o corpo, ou seja, a pessoa pode entrar num estado vegetativo. Breve histórico das drogas. Ao contrário do que muitos possam pensar, as drogas não possuem um histórico recente, mas fazem parte da sociedade há muitos anos. Entretanto, sua finalidade era diferente. Muitas delas eram usadas inicialmente como remédio ou faziam parte de rituais religiosos. No quadro, podemos visualizar a trajetória ao longo da história, seu surgimento e as finalidades para as quais foram usadas. Um jarro de barro foi descoberto no norte do Irã, com resíduos de vinho, e ele está focado, e foi considerado a peça mais antiga de evidência da produção de bebida alcoólica. Quatro 4.000 anos antes de Cristo, os chineses foram um dos primeiros povos a usar a maconha, fibra da cannabis, descoberta no país naquela época. Então, a cannabis, a maconha, 4.000 anos antes de Cristo, os primeiros usuários que a gente tem isso catalogado foram os chineses. 3.500 anos antes de Cristo.
Os suméricos na Mesopotâmia são considerados os primeiros povos a usar o ópio. O nome dado por este era papoula, por ser trazido, como uma flor. A papoula é considerada a flor do prazer. Vamos falar agora de 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo, tá? A folha da coca é comumente mastigada na América do Sul. A coca é vista como um presente dos deuses e ela foi encontrada, o primeiro encontro dela foi 3.000 anos antes de Cristo e na América do Sul. Vamos falar agora sobre os médicos sumérios. Há 2.100 anos antes de Cristo, eles receitavam cerveja para a cura de diversos males, segundo inscrições em tabuleiros de argila. Vamos agora falar sobre 2.000 anos antes de Cristo. Bom, os hindus, mesopotâmios, gregos usavam o cânhamo como planta medicinal. Na Índia, a maconha é considerada um presente dos deuses, uma fonte de prazer e uma fonte de coragem. Cem anos antes de Cristo, depois do século da maconha que cai em desuso na China e é empregada apenas como uma matéria-prima para a produção de papel, ou seja, na China pararam de usar maconha, não viram mais graça nisso. Isso consta pelo histórico 100 anos antes de Cristo. Vamos agora falar do século XI, isso já depois de Cristo, Hansen bin Sebastian funda a Ordem dos Aximins, uma ordem, de guerreiros que recebia em sua iniciação uma grande quantidade de haxixe, resina da cannabis. Em 1492, o navegador Cristóvão Colombo descobre os índios usando tabaco durante 2 viagens ao Caribe. Avançando um pouco mais no século XVI, Américo Vespúcio faz, na Europa, seus primeiros relatos sobre o uso da coca. Ele conquista as Américas e os espanhóis passam a taxar as plantações. Durante a expansão marítima para o Oriente, os portugueses adotam a política de fumar o ópio. Em 1550, Jean Nicot, embaixador francês em Portugal, envia sementes de tabaco para Paris. Século XVII. O gin é inventado na Holanda. A popularização na Inglaterra traz um problema social gravíssimo, que é o alcoolismo, Então, o século XVII na Europa ficou marcado com
com o gin, né? Esse alcoolismo que foi um avanço imenso e trouxe problemas gravíssimos para aquela população. Século XVIII. O cânhamo volta a ser usado no Oriente, no Ocidente, como planta medicinal. Alguns médicos passam a usá-lo no tratamento da asma, tosse e doenças nervosas. Século XIX. Surgem os charutos, cigarros. Até então, o tabaco era fumado principalmente em cachimbos e aspirado na forma de rapé. 1845. O pesquisador francês Tours publica seu primeiro estudo sobre drogas alucinógenas, descrevendo seus efeitos sobre a percepção humana. 1850 a 1855. A coca passa a ser usada como uma forma de anestesia em operações de garganta. A cocaína é extraída da planta pela primeira vez. Em 1852, o botânico Richard Spuss identifica o cipó de Banisteriopsis caapi como a matéria-prima onde é extraída a ayahuasca. Com a mistura de morfina e um ácido fraco, semelhante ao vinagre, a heroína é inventada na Inglaterra por C.R.A. Wright. Em 1872, a prática de fumar ópio é proibida em São Francisco, nos Estados Unidos. A Sociedade para a Suspensão do Comércio do Ópio é fundada na Inglaterra e só 4 anos depois as primeiras leis contra o uso de ópio são adotadas. 1884, o uso do anestésico da cocaína é popularizado na Europa. Com a popularização do uso da cocaína na Europa, John Pemberton lança nos Estados Unidos uma beberagem contendo xarope de Coca-Cola com cafeína. A cocaína só seria retirada da fórmula em 1901. Em 1896, 1898, a mescalina, princípio ativo da peyote, é isolada em laboratório. A empresa farmacêutica Bayer começa a produção comercial de heroína usada contra a tosse. Cheirar cocaína tornou-se popular. Os primeiros casos médicos de danos nasais por uso da cocaína são relatados em 1910. Em 1942, o governo dos Estados Unidos estima em 5.000 as mortes relacionadas ao uso abusivo da droga. Em 1912, a indústria farmacêutica alemã Merck registra o MDMA, o princípio ativo do êxtase, como redutor de apetite. A substância, porém, não chega a ser comercializada.
Em 1914, a cocaína é proibida nos Estados Unidos. Em 1930, num movimento que começa nos Estados Unidos, existe a proibição da maconha e alcança praticamente todos os países do Ocidente. Em 1943, o químico suíço Albert Hofmann ingere por acidente uma dose de LSD-25, substância que havia descoberto em 1938. Com isso, ele descobre os efeitos mais potentes da droga alucinógena. Em 1950 até 1960, cientistas fazem as primeiras descobertas da relação do fumo com o câncer de pulmão. Em 1953, o exército americano realiza testes com êxtase em animais. O objetivo era investigar a utilidade do agente em uma guerra química. Em 1956, os Estados Unidos proíbem qualquer uso da heroína. Em 1965, o LSD é proibido nos Estados Unidos. Seus maiores defensores, os americanos Timothy Leary e Ken Kesey, começam a ser perseguidos. Em 1965, também Alexander Sugin sintetiza o MDMA em seu laboratório. Ao mastigá-lo, sente leveza de espírito e apresenta a droga aos psicoterapeutas. Anos 70. O uso da cocaína torna-se popular e passa a ser enaltecido. Nos anos 80, o preço de 1 quilo da cocaína cai de $55 mil em 1981 para $25 mil em 1984, o que contribui para a sua disseminação. Em 1977, início da Guerra do Ouro do êxtase, terapeutas experimentais fazem pesquisas em segredo para não chamar a atenção do governo. Na década de 80, surge o crack, a cocaína na forma de pedra. A droga acessível às camadas mais pobres da população tem um alto poder de dependência. Em 1984, a Holanda libera a venda e consumo de maconha em estabelecimentos específicos, os coffee shops. O uso recreativo do MDMA ganha as ruas. Um ano depois, a droga é proibida nos Estados Unidos e é inserida na categoria dos psicóticos mais perigosos, psicotrópicos. Em 2001, os Estados Unidos dão apoio financeiro a mais de $2 bilhões ao combate do tráfico e a produção da cocaína na Colômbia. Em 2003, o governo canadense anuncia que vai vender maconha para doentes em estado terminal. É a primeira vez que um governo admite o plantio e a comercialização da droga. Em 2004, o uso de drogas injetáveis em homens e mulheres é 3 vezes maior do que em 98, sendo que, em alguns casos, houve redução significativa no sexo masculino. Em 2005, o Relatório Mundial sobre Drogas das Nações Unidas mostra que cerca de 200 milhões de pessoas, menos de 5% da população mundial, entre 15 e 64 anos, usam drogas, das quais 160 milhões fumam maconha ou haxixe. Em 2006, a Lei 11.343, de 23 de 8 de 2006,
cria a Justiça Terapêutica, que institui o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o SISNAD, com o fim da prisão para usuários, instituindo a figura do financiador do tráfico, quem obtém lucro financeiro, e o produtor no comércio e a distribuição de drogas, prevendo uma reclusão de 8 a 20 anos. A fonte dessa pesquisa foi a revista Galileu Especial número 3, de agosto de 2013. Desde agosto de 2003 a agosto de 2013, a revista Galileu ela vinha fazendo esse levantamento. Essa nossa palestra sobre narcóticos para o curso de detetive profissional privado é de suma importância para que vocês tenham um entendimento da história, da documentoscopia da droga. Agora nós vamos falar sobre a droga e seus efeitos no organismo. Não existem dúvidas quanto aos efeitos negativos e prejudiciais da droga no organismo do usuário. Seu fluxo no corpo se estabelece a partir da corrente sanguínea e chega até o cérebro. E lá que acontecem os processos químicos que resultam nos efeitos físicos e psicológicos que as drogas promovem. O sangue circula no tecido para o coração através das veias. As veias do coração, o sangue parte para o pulmão para adquirir oxigênio e liberar o dióxido de carbono. Então, o sangue volta para o coração através das artérias, levando consigo a droga. Essas podem ser ingeridas oralmente através da boca, aspiradas ou inaladas através do nariz, injetadas através da pele, na camada de gordura, músculo ou em uma veia intravenosa. É importante lembrar que essa forma de ingerir drogas injetadas durante muito tempo e ainda hoje permanece associado ao uso da droga, a AIDS, a síndrome da insuficiência imunológica adquirida, pois o vírus letal HIV pode ser transmitido através do compartilhamento de seringas, daí a necessidade de campanhas para a conscientização a respeito da gravidade da doença, já que a AIDS, embora existam paliativos, ainda não tem cura. Análise toxicológica. Para constar o consumo ou não de drogas, é possível realizar um exame, um teste específico chamado análise toxicológica. Este teste consiste em exames laboratoriais realizados a partir da urina, do pelo, do sangue. Esse teste vem sendo utilizado em diversas situações, profissionalmente no esporte para evitar casos de doping, melhora no rendimento através de medicamentos e drogas, no auxílio e acompanhamento de recuperação de usuários em clínicas de tratamento e pesquisa. Existem testes disponíveis para detecção de qualquer tipo de substância psicoativa: maconha, cocaína, barbitúrios, opiáceos, anfetaminas e êxtase. A tecnologia possibilita a cada dia novos exames com resultados mais precisos. Já é possível, em alguns casos, saber a quantidade aproximada de drogas consumidas nos seus últimos dias. É importante salientar que a realização desse teste é necessária a autorização do indivíduo que será examinado, com exceção de internação hospitalar, pois através do exame é que o médico saberá quais remédios e procedimentos poderão ser aplicados. Portanto, o teste não poderá ser utilizado para outros fins. Existem 3 tipos de exames capazes de detectar a presença de drogas no organismo. A urina.
geralmente para verificar o uso. O teste de urina pode ainda detectar o uso de drogas no período de poucas horas, até um mês atrás. Obviamente que também depende da frequência e intensidade do uso das mesmas. Entretanto, o uso da maconha e da cocaína pode ser detectado em períodos ainda mais longos, ao contrário do álcool, que é eliminado rapidamente pelo organismo, por isso que só é possível detectar seu uso nas últimas horas. A concentração das drogas presentes no organismo não pode ser estimada no teste de urina. Essa quantificação é realizada somente em centros especializados e a interpretação do resultado deve ser feita por um profissional médico. O exame de sangue, ele detecta a droga direto na corrente sanguínea. Por isso, esse exame possibilita apenas verificar o uso recorrente de algumas horas. É realizado em centros especializados. O exame dos pelos, fio de cabelo. Essa forma de teste ainda é considerada discutível no meio científico, portanto, ainda não há credibilidade para esse tipo de exame, pois precisa de mais estudo. Entretanto, vale lembrar que quando alguém usa drogas, parte da substância é absorvida pelo sangue, que irriga o couro cabeludo e se deposita no cabelo. Assim, quando o cabelo cresce, permanece com a droga acumulada. Assim, esse teste seria capaz de detectar o consumo de drogas por vários meses. Afinal, cada centímetro de cabelo seria um mês de uso. O cabelo cresce, em média, 1 centímetro por mês. Assim, a informação sobre o consumo da droga poderá ficar por bastante tempo. É importante. Os testes de detecção de drogas só podem ser realizados após a autorização do indivíduo, por escrito ou submetido a condições de urgência. No ambiente hospitalar, os testes são realizados exclusivamente para avaliação e suporte de uma conduta médica, não podendo ser utilizado como subsídio para outras ações. Detectando drogas na urina. Substância e duração. Anfetamina, 48 horas. Metanfetamina, 48 horas. Barbitúrios, ação curta, 24 horas. Ação intermediária, entre 48 e 72. Ação prolongada, 7 dias ou mais. Benzodiazepínicos, 3 dias em dose terapêutica. Metabólicos de cocaína, de 2 a 3 dias. Metadona, 3 dias. Codeína, morfina, 48 horas. Canabinoides, que é a maconha, 3 dias. Uso único, 4 dias. Uso moderado, 10 dias. Uso intenso, 10 dias. Uso crônico, de 21 a 27 dias. Metaquiolana, 7 dias. Fenicilidina, PCP, 8 dias aproximados. Falar um pouco aqui sobre o álcool, né? A longo prazo, ele pode causar problemas no sistema nervoso, doenças do fígado, cardíaca, intestinal, gástrica, e sabemos que essas ingestões, elas vão causar, além, né, dos transtornos físicos do viciado, também toda uma disfunção familiar, psíquica, entre tantas outras situações, tá? Vamos falar aqui rapidamente sobre o alucinógeno. Nós já falamos um pouco sobre eles, mas o LSD, ele está dentro da cadeia, né, do alucinógeno. O consumo dele causa efeitos de alteração da percepção, alucinação, sintomas de pânico, dentre outras questões, né, que são tremores, vômitos, sintomas de pânico, aumento demasiado da temperatura do corpo, tá?
Vamos aqui falar da anfetamina, que são drogas produzidas em laboratório, são as chamadas drogas sintéticas, também conhecidas como boletas, bolinhas. Elas têm efeitos físicos, são muito utilizadas nas academias. A ingestão faz com que a pessoa realize uma mesma atividade por muito mais tempo e sem causar tanto dano, né? A pessoa parece que não fica tão cansada, mas o uso excessivo vai começar a trazer efeitos colaterais como pressão alta, perda de líquido, dilatação da pupila. E um dos últimos efeitos e mais prejudicial é para quem dirige à noite, porque a visão vai ficar sensível e ele não vai conseguir vencer a claridade da luz. O consumo potencializa efeitos acima relatados e também intoxicação, problemas de pele, palidez, alucinações. É uma droga que causa tolerância. Com a orientação de um profissional, um médico, né, as anfetaminas ingeridas em quantidades adequadas auxiliam no tratamento de depressão, da obesidade e de outras doenças, mas aí precisa realmente estar orientado por um médico. Antidepressivos são drogas comumente utilizadas no tratamento da depressão. Entre os princípios ativos da substância causa efeitos estão o trofanil, a ritilina, o tripatinol, entre outros. É uma droga sintética que tem como princípio o objetivo de, quando utilizada para fins médicos, diminuir a ansiedade e os sintomas de depressão. Em curto espaço de tempo, ela provoca alívio dos sintomas, ansiedade, irritabilidade, alteração do sono e no apetite. Reduz o choro contínuo. Em contrapartida, pode ter alguns efeitos colaterais, como alteração de memória, alguns esquecimentos, náusea, perda de peso, disfunção sexual na libido, impotência sexual ou falta de desejo. Sua forma de ingestão pode ser oral, injetável, e seus efeitos duram aproximadamente de 12 a 14 horas, podendo variar conforme a dosagem. O organismo do usuário também, né? Depende. Lembramos que essa droga também devolve a tolerância. Há um baixo risco da dependência psicológica, mas alguns pacientes já demonstram uma síndrome de abstinência quando ela é interrompida. Tais sintomas podem permanecer entre 24 e 72 horas após a interrupção da ingestão deste antidepressivo. Dentre eles, podemos destacar ansiedade, insônia, irritabilidade, náusea, vômito, tontura e vertigem. Os barbitúrios, eles principalmente eram utilizados como sedativos, né, contra a insônia, as anestesias. Atualmente, ainda são utilizados no tratamento da epilepsia. Há pouco tempo ainda era comercializado em farmácia como função de analgésico. Sua forma de ingestão é oral, seus princípios e efeitos são relaxantes, euforia, diminuição da consciência e alteração da capacidade de atenção e raciocínio. Quando ingerido em maior quantidade, pode causar problemas na fala, diminuir coordenação motora, batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração, a ponto de poder causar parada respiratória e morte. São perigosos porque a quantidade que causa intoxicação na pessoa é próxima da necessária para aplicar em tratamentos médicos. O risco ao ingerir essa substância é maior caso a pessoa tome bebida alcoólica ou outros remédios sedativos. Seus efeitos podem durar de 4 a 8 horas e o risco de dependência, tanto psicológica quanto física, é altíssimo, sem contar que também é uma droga que desenvolve a tolerância, daí o perigo de doses excessivas que podem ter como consequência a morte. Bom, a cafeína encontrada em várias bebidas e alimentos está no café, no chá e nos refrigerantes. Mesmo vinda de plantas, sua produção em laboratório já é possível. Considerada uma droga, a cafeína é ingerida oralmente.
quando consumida em pequenas quantidades, é um estimulante que dilata os vasos sanguíneos. Já o consumo excessivo pode causar excitação, taquicardia, dor de cabeça, irritabilidade e dores estomacais. Algumas a utilizam para ajudar no restabelecimento de pessoas após o consumo de álcool ou outras drogas, mas não há comprovação de algum uso terapêutico e, como qualquer outra droga, pode causar dependência e síndrome de abstinência. A cocaína. A cocaína tem sua origem na planta conhecida como coca, existente somente na América do Sul, em países como Peru. Seu consumo, como o chá, é principalmente difundido, pois é uma forma de ingestão, não causa prejuízo àquelas pessoas. A obtenção da droga, as folhas da planta são esmagadas e a resina obtida. Com esse processo, passa por uma lavagem de produto químico pesado, como ácido e querosene. Assim, a cocaína é encontrada em pó. O crack é encontrado em forma de pedra e que possibilita sua inalação. Logo após o consumo, o usuário sente sensação agradável de euforia e prazer. O término dos efeitos da droga, o usuário sente fissura, continua sempre buscando por sensação. Quando a droga é inalada, leva de 10 a 15 minutos para o usuário sentir efeito e estes duram aproximadamente 45 minutos. Quando injetada, leva de 3 a 5 minutos para iniciar o efeito e dura 20 minutos. Mas quando a droga é fumada, como é o caso do crack e da merla, os efeitos iniciam entre 3 e 5 segundos. No entanto, duram 5 minutos. Devido a esse curto espaço de tempo, os efeitos é que produz a necessidade de repeti-lo, o que faz com que o usuário esteja constantemente fumando a droga. O consumo causa aumento da pupila, prejudicando a visão, dores no peito, contrações musculares, aumento da temperatura do corpo, convulsão, aumento da pressão arterial, degeneração muscular, taquicardia, etc. Pode levar o usuário ao coma, parada respiratória devido à influência na parte do cérebro que controla a respiração. Possui baixa tolerância, ou seja, o usuário não necessita aumentar a dose para sentir os mesmos efeitos. Também não há comprovação de síndrome de abstinência ao interromper o consumo, mas sim a necessidade da fissura de sempre estar consumindo. Inalantes. É uma substância facilmente encontrada no comércio, para fins industriais, atividades produtivas, normalmente são produzidas a partir do petróleo. Vale destacar que alguns solventes, como cola de sapateiro, graxa, corante, resina, como também lança-perfume, comumente consumido durante o carnaval. Ele tem efeitos, causa relaxamento, euforia, prejudica a coordenação. Quando usado em excesso, pode causar confusão, náusea, convulsão, cólicas e perda de autocontrole. A cannabis sativa, a maconha, ela é obtida através de folhas e flores sementes da planta, denominada cannabis sativa ou cânhamo. Além da maconha, existem outras drogas que são derivadas, como o haxixe e o skunk. É conhecida e utilizada há muitos anos para fins sociais e rituais, mesmo para fins medicinais. Atualmente existe uma grande luta para esse consumo para fins médicos, que ele retome para algumas doenças. O consumo a pessoa acaba perdendo noção de tempo e espaço. Aumentar a dose, o usuário poderá sofrer alucinações. Narcóticos são produzidos através da planta conhecida como papoula do Oriente, com o corte da cápsula da sua flor, é obtido um líquido conhecido como ópio. Também é possível a produção dessas substâncias em laboratório. Sua ingestão terá efeito de relaxamento, alívio de dor, ansiedade. Muitas dessas substâncias possuem aplicação médica para diminuição da dor.
Nicotina é obtida através das folhas do tabaco, sendo utilizada há milhares de anos pela sociedade em rituais espirituais. Com o tempo, passou a ser fumada entre cigarros, cachimbos e charutos e ainda são usadas como rapé, que é um pó à base de tabaco utilizado por inalação. O uso contínuo gera tolerância pelo organismo, assim causando dependência psicológica, física. É alto o nível de interrupção, a abstinência é altíssima, poucas pessoas conseguem deixar e o governo tem lutado bastante para que as empresas paguem impostos bem altos em relação a isso. Tranquilizantes, também conhecidos como ansiolíticos. Tranquilizantes são aplicados na indústria farmacêutica, são substâncias produzidas em laboratório sintético e a sua base de remédio contra a ansiedade. Um ansiolítico muito conhecido é o Valium, entre tantos outros. O modo de ingestão da droga é via oral. As regiões do cérebro responsáveis por causar ansiedade, inquietação em situações do dia a dia. A ingestão dessa droga causa o relaxamento muscular, sonolência, diminuindo o estado de atenção e concentração. Por isso, pode causar problemas de aprendizagem e prejudicar a coordenação motora, além de causar dependência, a tolerância pelo organismo, sendo necessário o aumento da dose com o passar do tempo. O consumo por um período maior de tempo pode causar irritabilidade, insônia excessiva, dores no corpo e convulsões. É importante que nós saibamos, como profissionais da área de investigação, ou futuros profissionais, ou aquele profissional que é iniciante, é importante ter um entendimento profundo sobre o respeito com as famílias, sobre o respeito com o usuário. Para quê? Para que você possa fazer o seu trabalho sem questionar o problema, tá? É importante estarmos atentas e atentas a toda essa informação que nós estamos adquirindo aqui nessa palestra, nessa rápida conferência, onde vocês terão a oportunidade de refletir sobre a questão da droga, sobre a questão do narcótico, sobre a questão de uso dessas substâncias, o que era usado no passado, o que ainda é usado agora, e o desenvolvimento desse material cada vez mais sofisticado. As referências, a pesquisa foi feita por mim, detetive Sofia Rosenilda Rocha Moura. Também fizemos uma busca, na revista Drogas, no site antidrogas.com.br, casadiajal.com.br, imesc.sp.gov.br, cruzaazul.org.br, adroga.casadia.org, datasus.gov, planalto.gov, Gesina L. Longequer, Como Agem as Drogas, Quark Books, Hotman Flávio, O Filho Drogado, da editora Record. Também aqui fizemos uma busca, com participação de Antônio Rebelo Filho, Instituto Souza Novaes, coordenadores do grupo Amor Exigente Psicológico, Lígia Umberg, da USP, a psicóloga Nelina Flaig, da Universidade Federal ESP, livro Anjos Caídos, do psiquiatra Isantiba, psiquiatra José Antônio Ribeiro e o psicólogo Marcos Govon. A revista Galileu, especial, 3 de agosto de 2003, e também as referências do nosso livro, Detetive e as Drogas, de 2018, Sofia e Rosenilda. Ok, pessoal? Gratidão aí
assistirem essa aula. Aos alunos, o trabalho será dado em sala de aula, né, para vocês finalizarem e falarmos um pouquinho sobre a investigação, sobre o processo penal, sobre o processo administrativo e sobre o tratamento psicológico das famílias, tá? Nós temos em mente que o detetive profissional particular, ele é regido por uma lei e essa lei não o permite dar laudos sobre esse tipo de evento, mas nós temos a função de coletar dados e vamos acabar lidando com pessoas nesse nível e até buscando pessoas desaparecidas e até lidando com outras situações onde pessoas envolvidas com entorpecente estarão aí furtando, agredindo funcionários, agredindo esposa, agredindo filhos e até também saindo enlouquecidamente pelas ruas, e a nossa função é coletar o dado, né? Claro, como ser humano, chamar o socorro, tá bom? Muito obrigada. Se você quiser curtir, compartilhar, será uma honra.